A gente tem ouvido falar bastante do Conselho de Segurança, né? Mas será que realmente as pessoas sabem o que é o Conselho de Segurança e como ele funciona? Hoje, tanto o Lula como o Guterres, que é o secretário-geral da ONU, como o embaixador de Camarões, que é hoje o presidente da Assembleia Geral da ONU, e também o próprio Biden falaram da reforma do Conselho de Segurança. E depois dessa fala, eu vi muita gente metendo pau, dizendo que a reforma é desnecessária, que não vai resolver problemas. Resolve sim, mas a gente tem que ver por partes. O Conselho de Segurança ele foi criado pós Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, quando foi criada a ONU, né, e foi criada a Carta da ONU, foram criados alguns dispositivos internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, que é onde inclusive Israel está sendo julgada pelo crime de genocídio em Gaza, como também o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança seria um xerife da ONU, sabe? A ONU estaria lá tentando resolver as questões multilaterais entre os países, e aí o Conselho de Segurança seria aquele que teria um poder militar. Porque sim, meus amores, na Carta da ONU tem um momento que o Conselho de Segurança pode chamar as forças armadas de algum país para fazer uma força de paz. E é sempre bom lembrar que quando a ONU foi criada, ela não tinha 193 países, ela tinha 53 países. O Conselho de Segurança tinha 5 cadeiras fixas, logo 10%. Ou seja, não era tão sem representatividade, sem contar o rotativo, que são mais 10 cadeiras. Quando foi distribuída, né, o Conselho de Segurança foi distribuído entre os ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Altamente lógico isso. Você tinha Reino Unido, Estados Unidos, China, uma curiosidade, ainda não era o governo Mao Tse Tung. Você tinha também União Soviética, por motivos óbvios, e a França, que entraria num acordo que não perdeu a guerra, né? É uma história complicada. O fato é que os 5 têm as cadeiras fixas, ou seja, eles não participariam daquela parte que ficava rodando de 10 em 10 anos para assumir uma cadeira. E aí, qual é a função desse conselho? Esse conselho ele teria que resolver os problemas mais sérios, mais imediatos que aconteceriam na ONU, e muitas vezes o conselho poderia sim chamar, inclusive, umas forças armadas, ou melhor dizendo, fazer uma junta militar. Isso está aqui nesse artigo. Só que o mundo mudou. O mundo mudou. A ONU cresceu, hoje a ONU tem mais de 190 países e o Conselho de Segurança continua com a mesma configuração da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra Mundial. Então a reforma do Conselho de Segurança, ela quer aumentar as cadeiras, mas tem outra coisa que eu acho que é mais importante que aumentar as cadeiras no Conselho de Segurança, é acabar com o direito ao veto. E o veto, no Conselho de Segurança, tem uma história bem interessante. Quando foi criado o Conselho de Segurança, a União Soviética ficou muito preocupada do Conselho de Segurança ser utilizado contra o país. Ou seja, um belo dia, os países ocidentais poderiam resolver chamar o Conselho de Segurança e aí intervir na União Soviética e tentar destruir a União Soviética. Então, uma das coisas que fez como uma espécie de troca, olha, a gente entra na ONU, a gente entra no Conselho de Segurança, mas se tiver um veto no Conselho de Segurança. Ou seja, foi um pedido do Stalin. E que tinha lógica naquela época, porque o pedido foi feito porque vai que, né, usam o Conselho de Segurança contra a gente. Errado ele não estava. Mas o fato é que a União Soviética acabou, o mundo mudou e o poder de veto acabou virando uma manobra dentro do Conselho de Segurança. Toda vez que existia algum problema entre os pares, vinha lá o veto, principalmente dos Estados Unidos. Com isso, tem duas questões que são importantíssimas para a reforma do Conselho de Segurança. O primeiro é adequar o Conselho de Segurança ao novo mundo, né? Ao mundo que tem o sul global sendo representado, ao mundo onde tem mais de 190 países na ONU. E para isso seria importante que cada área do mundo tivesse uma cadeira fixa. América Latina com a sua cadeira fixa, África com a sua cadeira fixa, Ásia Pacífica com a sua cadeira fixa. E para além disso, a proposta que eu considero a mais importante é o fim do veto. Porque se acaba o veto, acaba o embarreiramento de tomada de algumas atitudes. Vamos parar para pensar. A resolução brasileira de cessar fogo foi considerada a melhor resolução de todas do ano passado que foi votada. Mas ela ficou no meio do caminho por causa do veto. Se você não tem mais o veto, além de você aprovar resoluções, você pode aprovar o envio das forças armadas para as áreas, as forças de paz. Mas eu sei que tem muita gente que vende, principalmente no campo progressista, que a ONU não é necessária ou que a ONU é desnecessária. Isso é uma grande mentira.
Inclusive, gente, uma das principais bandeiras da extrema-direita internacional é o fim da ONU, porque a ONU é o principal órgão multilateral. E por mais que você possa perder a fé na ONU Nova York, você não pode esquecer que é justamente aquele trabalho com refugiados, aquele trabalho de ajuda humanitária, a manutenção do direito internacional é feita pela ONU. A ONU está em lugares que muitos países não querem entrar. O fato é que boa parte dos problemas de representatividade ou discussões internacionais seriam resolvidos com aumento das cadeiras no Conselho de Segurança, cadeiras fixas, e também o fim do veto. Então não cai muito nesse papinho de gente falando assim, ai, o Lula tá falando bobagem, não serve pra... Não, a fala do Lula é uma fala que é uma fala do Sul Global. Todos os países do Sul Global defendem essa reforma da ONU. E ela resolveria boa parte dos problemas, sim.